precisando ingressar num programa de aprendizagem, para que que eu vou ter uma carteira de trabalho assinada, né, se eu posso estar numa rede social, se eu posso estar vivendo num mundo de aparência, de ilusão. Então é uma pressão para eles muito grande, quando eles precisam sair do ambiente virtual e se conectar com o ambiente real. Com certeza desenvolver autorregulação emocional é de suma importância, né, pra lidar com essas frustrações, com alguns impulsos, e essas questões que vêm tanto de influências digitais. Em vez de proibir, procurar entender o que é que ele está, acessando, quais são as plataformas que ele está utilizando, quais são os jogos, né, que ele está jogando, porque muitas vezes: "Ai, joga o jogo tal". Tá, não sei qual que é esse jogo. Então, qual que é esse jogo? Sentar, né, ter aquele papel também, muitas vezes aquela troca, né, geralmente nós somos os professores, os que ensinam para os nossos filhos, mas tem um momento também, porque é o universo deles. Então tem aquele momento também de escuta, né, então: "Ah, mas o que que é que você está jogando? Quem são os influenciadores que os nossos filhos estão seguindo?", né? Para assim a nós conseguirmos, né, acompanhar e estabelecer esses limites. De que forma a dinâmica familiar pode influenciar o desenvolvimento psicossocial de um adolescente, tanto positiva quanto negativamente? Então, assim, o suporte emocional e material. Então, o suporte financeiro e o suporte emocional, que vai muito além do material. Então, quando eu tenho uma família que pode oferecer esse suporte emocional, eu tenho um adolescente mais centrado, eu tenho um adolescente que ele entende o contexto no qual ele está inserido. Diante da realidade da violência online e da disseminação de discursos de ódio entre os jovens, de que maneira a escola pode trabalhar a educação para a cidadania digital e estimular o desenvolvimento do senso crítico nos adolescentes? Então pode ser realizado, né, palestras com especialistas no tema. Então tem várias pessoas, que conhecem muito bem, porque muitas vezes a gente olha um ambiente amplo, né. Então, o que que é trabalhado ali, nós sabemos um pouquinho, o raso, muitas vezes, mas trabalhando com especialistas naquele tema, então isso é muito importante. Então prepara aí os adolescentes para para o cyberbullying também, que acontece muito hoje em dia, então esse bullying virtual, né, e a comparação também. O mundo real exige você receber um não e entender o momento. Nada é mundo real, não é para agora, né, você precisa esperar. Falo isso porque hoje, se você está vendo, uma rede social, você só passa o dedo. Então você está consumindo aquele conteúdo, né, aleatório. E antigamente, como a gente fazia para assistir, por exemplo, uma televisão? Você tinha um período, você tinha que estar sentado naquele horário para assistir aquele programa, tinha que esperar o intervalo, né. Então hoje o adolescente, a sociedade em si, principalmente o adolescente, ele não consegue esperar. Precisa que seja feito para agora, naquele momento. E no ambiente profissional, quando há frustração, inquietação, e aí você infelizmente pode desenvolver uma crise de ansiedade, você pode desenvolver uma crise de depressão, porque você não consegue esperar o momento. E é importante sempre manter um diálogo com esse adolescente, mostrando a ele o uso consciente dessas redes sociais, limites saudáveis para que ele possa utilizar, mas sim de uma maneira ponderada, né, e o diálogo sendo muito aberto dentro de casa, que esse adolescente consiga vir e trazer os conteúdos dos quais ele está sendo consumido. Positivamente, o que que esse suporte emocional ele pode oferecer? Então, formação de valores, que aí a gente aprende em casa, né, quais são os valores de cada família, independente dos valores, eu consigo levar isso para minha vida adulta. Eu vou aprender na minha adolescência e consigo caminhar para a vida adulta. Então eu coloquei a construção da identidade. Como eu vou construir a minha identidade, a criar a minha autonomia, ser quem eu sou? Com qual parâmetro? Um parâmetro de dentro de casa, porque o adolescente ele é o que ele vê, né, ele gosta de seguir, ah,
algum perfil? A psicologia ela vem, com um olhar para questões de senso da identidade desse adolescente, questões de autoestima, por meio dessas comparações que hoje existem tanto. Também auxiliando os pais e educadores desse adolescente, para que olhem muito para o que é consumido, para que tragam isso nesse diálogo, frequentemente com esse adolescente, com orientações dessa supervisão que ela deve existir constantemente. Hoje a gente tem uma outra estrutura da família e não existe a estrutura certa ou errada, existe a estrutura na qual você se encontra, né. Se Então a gente tem famílias que as mulheres são chefes de família, que é a grande maioria. Então eu, enquanto assistente social, é o que eu mais acompanho, mulheres sendo chefes de família. Os homens, né, não convivem mais, principalmente quando passa por uma necessidade social, os homens abandonam a casa e aí a mulher é a chefe de família. Tanto é que hoje as políticas públicas são voltadas para as mulheres. Independente de qualquer construção social, precisa estar ali para parar emocionalmente. Então, o que difere não é se é uma família heteronormativa ou não. O que difere é como você vai acolher e fazer acompanhamento do seu filho. Como que os pais ficam nessa situação? O coração fica um pouquinho apreensivo, na verdade, porque, a internet, né, ontem mesmo nós estávamos conversando sobre inteligência artificial, então, são coisas que antigamente não tinham, e nós temos que sempre estar atualizando, porque ali nós estamos, formando um cidadão. Eu sempre falo, é a formação, de um cidadão e como esse cidadão vai ser integrado ali à sociedade. Então sempre pensar nisso. Então ter uma escuta também, eu sempre converso bastante, eu e meu esposo conversamos bastante com a nossa filha também, então não aquela proibição do não é não e ponto, mas o não explicando o motivo ou também entendendo, né, sempre trazendo argumentos. Eu falo muito para minha filha que ela precisa ter um argumento plausível para que eu possa entender o que que ela quer, né. Então assim: "Ah, mãe gostaria de ter uma rede social. Por que você gostaria de ter uma rede social?". Então ela me trouxe argumentos plausíveis para ela ter uma rede social. Teve muito essa escuta. Esse futuro nos assustava também antigamente, né, o que que nós vamos esperar ali do futuro, mas sempre estar nos atualizando também. Então como pais também eu acho que você ter esse conhecimento para além também da tua profissão, né, então porque muitas vezes o pai tem uma outra profissão que não tem nada a ver com a educação. Então, mas ele precisa, né, ter um mínimo de conhecimento para que ele possa também transmitir para o seu filho. E qual direcionamento também, né. Então assim: "Olha, esse caminho aqui não é interessante você ir". Tá, mas por que que não é interessante? Porque hoje em dia tem muito também, né, essa contrapartida. Eu falo, mas daí você eu falo, mas tem que ter um argumento, de um outro argumento, e um outro argumento, e você tem que estar preparado também, porque senão a pessoa vem com aquela enxurrada de informação e você acha que tudo vale, né, tudo é válido. Mas não, não é tudo válido, mas você precisa ter esse conhecimento. "Olha, não tenho esse conhecimento sobre esse assunto, então deixa eu pesquisar". Eu sempre falo isso, né, sempre trabalho isso. A questão de ouvir sem julgamentos, que é de suma importância hoje, né, é a questão do escutar, entender, apoiar, explicar. Se ele não tem o apoio, pode ser que tenham muitas fases soltas, né, e acaba não tendo um desenvolvimento tão, o qual tão importante é para a fase adulta. E a adolescência, querendo ou não, é a base de tudo isso para a infância e a adolescência, né, são a base para que esse adulto seja um adulto psiquicamente saudável, né. E é importantíssimo, com certeza.